Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, tudo bem, crianças? Como vocês estão? Eu sou a professora Daiane, lá da Escola Aldo Bonde, que fica em Uvaranas, e eu quero mandar um beijo para minha turma, certo? Do segundo ano. Vamos ver quais são os objetivos da nossa aula? Caracterizar as quadrinhas, reconhecer os versos que rimam e interpretar quadrinhas. Opa, então a gente já sabe qual que é o tema da nossa aula, que é quadrinhas. Mas antes da gente falar das quadrinhas, olhem essa imagem lá na tela. Folclore. Lembram que na aula passada nós conversamos muito sobre o folclore? E para relembrar ainda mais, nós vamos fazer agora um jogo, uma brincadeira, que é a trilha do folclore. E para jogar comigo, eu vou convidar a professora Audrey. Olá, tudo bem, Olá. prof? Tudo bem, professora Daiane? Tudo bem, prof. Oi, crianças, tudo bem? Prof, então como é que vai funcionar? Nós jogamos o dado. Primeiro nós vamos escolher um personagem. Joia. Joga o dado e a gente vai seguindo a trilha. Como a trilha do folclore tem muitas informações, então nós, mesmo que a gente passe para frente, nós vamos ler o que fica atrás. Legal. Combinado? Combinado. Então, prof, pode escolher o seu personagem. Tem o boitatá, o curupira, lobisomem, saci, A Vitória Régia. a Vitória Régia. Acho que eu vou querer o lobisomem. Lobisomem. Muito bem. Eu vou tirar aqui os outros. Posso? Pode, Qual que prof. você vai querer? Eu vou pegar o saci. Aí eu vou deixar aqui do ladinho. Então. Beleza, então nós vamos colocar aqui na partida. Prof, pode começar. 4. Então vamos lá. Ó, já ia pegar o teu. Lembra aquele dia, professora? A gente tava trocando, né? 1, 2, 3, 4. Muito bem. Vamos ler o que tem lá, prof. Então, eu parei onde diz assim: o uivado do lobisomem significa que hoje é noite de lua cheia e ele se transformou. Olha só que informação importante. Mas lá para trás, prof, ficou também, olha, que a Yara canta para atrair os pescadores para o fundo das águas. Então tinha que tapar o ouvido, prof, aqui, ó, por uma rodada. Ainda bem que você não parou. Prof, mas então eu errei, ó. Eu contei aqui 2 casinhas. Então eu vamos fui voltar. pra frente, Foi pra frente, prof. ainda, ó lá. Você encontrou um trevo de 4 folhas. Que sorte! Jogue de novo. Prof, então vai ter que jogar. Antes de você jogar, prof, só vamos ver aqui o que é. Esse eu gosto. Vamos ver. Dá um pulo e se veste de noiva. Noiva? Não fui eu não pulei, prof, quando eu me casei. Eu também não lembro disso. Mas acho que eu sei o que é. O que, prof? Uma coisa que é pequenininha, amarelinha, e daí quando esquenta, ela estoura e fica branco. A pipoca! Muito bem, prof, você acertou, é a pipoca. Isso mesmo, mas então eu tenho que jogar de novo. Vai jogar, que prof. legal. Olha, já começou com sorte no jogo. Pelo menos uma vez, professora Daiane. Olha lá, caiu 5. 1, 2, 3, 4, 5. O boitatá é uma cobra protetora das matas. Olhar para ela pode ser perigoso. Proteja os seus olhos por uma rodada. Prof, eu vou ter que ficar assim? Vai ter que fechar, prof, o olho. Tá bom, então. Enquanto a prof tá com o olhinho fechado, eu vou ler o que ficou para trás. Olhem lá. Boi da cara preta é uma cantiga muito conhecida. Cante a cantiga e avance 2 casas. Então, boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. É essa cantiga. O gato preto está passando na sua frente. Dizem que ele traz azar, mas ele é bonzinho, então não vamos nos preocupar. Casa do trava-língua, a Yara agarra e amarra a arara de Araraquara. Nossa, quantos R's aí nesse trava-língua. Caipora significa habitante da mata. Montado em sua porca, ele é
o protetor dos animais das florestas. Enquanto isso, a Prof. Áudria está com o olho fechado lá. Vamos ver agora. Proteja aí, prof. Agora vamos ver o meu número. Opa! Número 6. Olha lá. Então, eu vou andar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, era do gato preto, né? Ainda bem que ele não me trouxe azar. Prof, pode abrir os seus olhos. Ufa! Cansei daí. 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Ui, a cuca. A cuca é uma jacaré que adora comer crianças mal educadas no jantar. Ixi. Ui, que medo. Olha só, essa lenda, né, prof? Ali antes tinha da mula sem cabeça, prof. A mula mesmo? sem cabeça está passando pelas casas. Galope uma casa para frente e fuja do seu Ixi, encanto. ainda bem, então, prof, você não caiu aí. Ih, prof, tem Um trava-língua. trava-língua. Será que eu consigo? Vai lá, prof. Casa do trava-língua. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Nossa. Ui, quase que me embolei. Vamos lá, então. Legal. Agora, as outras informações a gente já leu para vocês. Agora é minha vez. 3. Olha lá. Vou caminhar 3. 1, 2, 3. Ah, é a informação do boitatá, que foi a mesma casinha que você parou, prof. E eu também vou ter que proteger os meus olhos Ai, que legal. por uma rodada. Viu? Não fui só eu, a prof. Daiane também. Olha lá, tirei 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Saci fez um moinho de vento para você. Avance 2 casas pulando em um pé só. Nossa, eu vou que ter que pular em um sorte. pé só, então vamos lá. 1, 2. Ixi, Maria. Deu certo aí, prof? Deu, prof. Ui, vou abrir meus olhos. Isso. E ainda a Prof. Áudria avançou um monte na nossa trilha. Vamos lá. Mas, prof, então eu vou deixar, né, para Isso, nós porque irmos lendo Pra na ver, sequência. prof, se eu não Isso. chego em alguma diferente ali. Olha lá, tirou 6. Tirei 6, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você passou embaixo da escada, mas que azar, volte 2 casas. 1, 2. Mas vamos ler lá. A Prof. Áudria, então, tinha parado aqui, leu o trava-língua, leu da mula. Isso. E cuidado com a cuca. Então, aonde eu estou é: a lenda da erva mate conta que Tupã enviou o chimarrão para ser usado pelos guerreiros da tribo, tornando-se mais fortes. Então, eu parei aqui. Depois tinha a lenda do Curupira, que é o protetor da mata, da floresta. Você sabia que ele tem os pés virados para trás para fugir dos caçadores? Você passou debaixo da escada, que foi o que aconteceu com a prof. Eu tive o azar e voltei 2 casas. Se você ver um rapaz de terno e chapéu branco, cuidado, pode ser o boto cor-de-rosa. Passamos por um que é, prof. Olha legal. lá. Está sempre no meio da rua, de pernas pro ar. No meio da rua, prof. Alguma criança assim que levantou a perninha ou a Mas gente no meio quando da cai, rua e o não carro dá, né, não prof? pode? Ixi, o que Será que é aquelas faixas assim que às vezes tem no meio da rua, dividindo os dois lados da rua? Mas de perna pro ar? Mas é de perna pro ar, faixa de pedestre também não, né, prof? A gente anda no chão. O que? Eu acho que é uma letra. No meio da rua. O que tem no meio da palavra rua, prof? Ah, é verdade, é a vogal. Como que é o nome dela? Vogal muito bem. E aqui nós passamos o Saci. O Saci fez um moinho e adiantou para a Prof. Áudria, ela avançou 2 casas. Sua vez, prof. 1. Olha lá. 1. O fantasma do terno está passando pelas casas. Ande uma casa para frente. Muito bem, olha só. Agora eu cheguei. Nossa, o negrinho do pastoreio está procurando o baio. O cavalo fujão. O cavalo fujão. Vamos ajudar? Avance 2 casas. Olá, a prof já chegou. 1,
duas na chegada. E ali tem: a bruxa é conhecida em várias histórias, de várias formas. Sabia que no litoral da nossa região ela é conhecida pelo seu vestido branco? Uma bruxa de vestido branco. A vassoura dela também deve ser branca, né, prof? De certo. Então, olha só, a prof. Aldri ganhou a nossa trilha. E nós já lemos todas as outras informações. Eu acho que faltou uma informação, prof. Tem um trava-língua. Tem. Quem vai ler? Para o ímpar. Vamos ver lá. Farofa feita com muita farinha fofa faz uma fofoca feia. Nossa, imagine, já é engraçado falar com a farofa? A fofoca já é feia por natureza. Com a farofa piorou, professora Daiane. E os outros a gente leu, prof? Acho que do Bumba. E tem o Bumba Meu Boi, né? Boi Bumbá é uma dança do folclore brasileiro, de uma lenda sobre a vida de um boi. Lembra que a prof contou ontem para vocês? Que ele vai ressuscitar o boi, não é mesmo? Lembra que a moça estava grávida, tinha o desejo de comer a língua do boi? Então foi isso que aconteceu, certo, crianças? Que jogo legal, prof. Obrigada, Daiane. prof, por participar. Obrigada a você. Sempre que precisar, eu venho brincar, Então, tá bom, prof. Daiane? Tchau, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa trilha do folclore. Vejam que trilha animada e que legal fazer esse jogo, não é mesmo? Nós relembramos todas as informações, todas as características do nosso folclore. E agora, crianças, olhem na tela que nós vamos aprender sobre o que mesmo que era a aula? Muito bem, as quadrinhas folclóricas. Então vamos ver todas as informações que tem ali da quadrinha. Vamos lá? O que são as quadrinhas? O que será? Vão pensando aí. Será que você já brincou com elas? Por que e para que servem as quadrinhas? Olha lá a menininha pensando, o menininho pensando também. Então, olha só. Lembra que a prof falou na aula passada que as quadrinhas têm quantos versos mesmo? 4 versos que podem rimar. Então, eu tenho certeza que vocês já começaram a lembrar de algumas músicas que a gente canta. Algumas quadrinhas também são consideradas como parlendas, certo, crianças? Então vamos lá, ver as características da quadrinha. As quadrinhas folclóricas são formadas por 4 versos e rimam. Olha lá, o verso é cada linha. E o que são as rimas? Observem, a amarelinha, quadrinha. Opa, olha lá o que está em vermelho sendo destacado. É o final inha. Então, acima são aquelas palavras que possuem o mesmo final, o som parecido das palavras. Nós não podemos esquecer. Vamos ver lá mais uma informação. Quadrinhas folclóricas. Então, elas são usadas para expressar sentimentos e atitudes. As quadrinhas também podem ser chamadas de quadrinhas populares, que são muito usadas em desafios, jogos, de adivinhações e provérbios. Também podem ser conhecidas como poesias populares. Muito bem. Vamos lá então agora, crianças. Olhem aqui com a professora. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui na bancada. Então a prof vai colocar e eu tenho certeza que vocês vão começar a lembrar dessas quadrinhas. Então a prof vai pegando aqui e vai lendo para vocês. Olha lá. Vamos ver? Eu sou pequenina, do tamanho de um botão. Carrego papai no bolso e mamãe no coração. Olha que linda! Lembraram aí dessa quadrinha? Vamos ver a outra quadrinha. E as quadrinhas vale destacar que nem sempre tem os seus autores. Essa daqui tinha, ó. Foi a Isabel Cristina S. Soares. O elefante, coitadinho, tropeçou numa cadeira, pisou em sua tromba, caiu dentro da banheira. Ah, meu Deus, coitado do seu elefante. As estrelas nascem no céu, os peixes nascem no mar. Eu nasci aqui neste mundo somente para te amar. Ah, meu Deus, olha que sentimento legal, crianças. Esse vocês também conhecem. Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme,
põe a mão no coração. Ai, que delícia de quadrinha! Essa é diferente, olha lá, crianças. Quem não sabe cantar verso, é melhor ficar calado. Lá no fundo do quintal tem um tacho de melado. Ai, que diferente! E eu trouxe também mais uma para vocês conhecerem. Opa! Quem quiser saber meu nome, dê uma volta no jardim, que o meu nome está escrito numa folha de jasmim. Olha só, crianças! Vejam só, a principal característica de todas essas quadrinhas aqui é que elas têm 4 versos. Vejam aqui com a prof. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Muito bem. Deu certo essa primeira característica? Sim, prof, deu certo. Agora nós vamos ver acima dessas quadrinhas. Vamos lá. Primeira quadrinha. Eu sou pequenininha, do tamanho de um botão. Carrego papai no bolso e mamãe no coração. Pequenininha está rimando com botão, bolso ou coração? Não. Botão está rimando com bolso ou coração? Opa, temos um final igual aí. Quer dizer que essa é a rima. Botão e coração. Muito bem. Vamos para a segunda quadrinha. Vamos lá? O elefante, coitadinho, tropeçou numa cadeira, pisou em sua tromba, caiu dentro da banheira. Olha lá, o que está rimando aí? Coitadinho rima com banheira? Rima com cadeira? Rima com tromba? Não. Cadeira. Rima com tromba ou banheira? Olha o final. Eira. Opa, é igual. Então, banheira rima com cadeira. Muito bem. Vamos agora para a próxima quadrinha. As estrelas nascem no céu, os peixes nascem no mar. Eu nasci aqui neste mundo somente para te amar. Então, vejam só. Nas quadrinhas anteriores, se vocês perceberem, os versos que estão rimando é o segundo e o quarto verso, certo, crianças? Vamos ver se vai seguir essa mesma lógica aqui nessa próxima quadrinha? Mar, amar. Opa, deu certo! Amar, nós tiramos a palavra mar, quer dizer que rimou. Então, aqui nós temos uma rima. Mas e aqui, céu e mundo? Não temos essa outra rima. Então, uma outra característica da quadrinha é que o segundo e o quarto verso podem rimar. Mas isso segue para todas, prof? Não. Algumas outras quadrinhas rimam os 4 finais e versos. Vamos ver a outra. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Opa, vamos lá. Chão, coração. Rimou. Chão, coração. Encontramos a outra rima. Vamos para a próxima quadrinha? Quem não sabe cantar é melhor ficar calado. Lá no fundo do quintal tem um tacho de melado. O que está rimando aí? Tá fácil. Calado e melado. Muito bem. Olha lá o final. Lado é igual. Então, vamos grifar essas palavras. Muito bem. Agora vamos aqui para a nossa última quadrinha para encontrar as rimas. Quem quiser saber meu nome, dê uma volta no jardim, que o meu nome está escrito numa folha de jasmim. Vamos ver o que está rimando? Será que é nome escrito? Não, né, crianças? É o quê? Jardim e jasmim. Olha lá o final. Muito bem. Conseguimos encontrar. Vejam, crianças, aqui nessas quadrinhas que a prof trouxe para vocês, as principais características estão aqui. 4 versos que rimam, sendo que 2 versos podem rimar e
dois não. E como a prof já explicou para vocês, em outras quadrinhas também podem rimar os 4 versos finais, certo? Então, acima são as palavras que têm um som parecido, são parecidas, beleza? E agora nós vamos fazer a interpretação de uma quadrinha que eu trouxe para vocês, que não é uma quadrinha conhecida, é uma quadrinha diferente. Vamos lá com a prof? Vou pegar aqui para vocês. Olha lá! Que legal! Essa quadrinha é muito legal, né? Trabalhar. Por que, prof, que é legal? Porque a gente presta muita atenção e grava na nossa memória, porque ela é curtinha. Então, olha só. Observe a quadrinha. Bola, pipa e peteca. Brinca a criança, sapeca. Também carrinho e boneca. Depois disso, uma soneca. Então, nós temos que pintar as palavras que terminam com o mesmo som, ou seja, as palavras que rimam. Vamos ver aqui com a prof? Vocês vão ter que me ajudar. Aqui nós temos peteca. Vamos ver. Peteca rima com bola? Não, o final é K e bola é lá. Não deu certo. Peteca rima com boneca? Sim, o final K. Então, aqui, nós vamos pintar aqui a palavra. Vamos para o segundo exemplo. Criança rima com galo? Sa é final galo? Não, não deu certo. Criança rima com sapeca? Não, mas se a gente voltar no exemplo anterior, peteca, boneca, sapeca. Muito bem, tem o mesmo final. Algumas palavras estão rimando. Não podemos esquecer do que a gente já fez. Vamos ver. Então, nós temos peteca, boneca, sapeca. Então, quer dizer que todas as rimas estão terminando com K. Vamos ver. Soneca. Opa! Mas uma rima terminou com K. Pipa. Paca. Não está certo. Carrinho. Nho também não está certo. Quer dizer que as palavras que terminam com o mesmo som são peteca, boneca, sapeca, soneca. Vejam só, estão lá, essas palavras estão na nossa quadrinha, beleza? Marque um X nas alternativas corretas. Opa, nas alternativas quer dizer que não tem só uma, tem mais de uma alternativa. Vamos ver. Prof, essa interpretação é em relação a onde, prof? A quadrinha, certo? Então, vamos lá. Depois de brincar, a criança toma banho? Escutem lá. Bola, pipa e peteca, brinca a criança, sapeca. Também carrinho e boneca, depois disso uma soneca. Então, não tem nada a ver com banho. Vamos ver a outra opção aqui. Depois de brincar, a criança tira uma soneca? Sim! Vamos marcar um X. A criança não gosta de brincar? Ela não brinca? Ou a criança brinca de pipa, peteca, bola, carrinho e boneca? Vamos voltar na nossa quadrinha. Então, ela brinca de bola, pipa, peteca, carrinho e boneca. Então, essa opção está correta. A criança, ela é muito calma ou diz lá que a criança é sapeca? Vamos ler. Bola, pipa e peteca, brinca a criança, sapeca. Então, se a gente volta no nosso texto, na nossa quadrinha, nós encontramos todas as respostas. Agora, é uma atividade muito legal, porque a partir de uma palavra ou de outras, de 3 palavras aqui, e aqui no caso de 2 palavras, nós vamos formar uma nova palavra. Então, prestem atenção. Pinte as sílabas de acordo com as indicações. Então, nós já vamos ir circulando aí, pintando, grifando a nossa sílaba. Lembrando que a sílaba ela pode ser composta por uma consoante,
uma vogal, consoante, vogal, consoante, 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 vogal. Então, varia aí as formas de sílabas, certo, crianças? E a sílaba é uma parte da palavra, na hora da gente separar com a mãozinha. Lembraram? Vamos lá. Última sílaba da palavra pipa. Vamos separar. Pipa. Então é o pá. Vamos colocar aqui. Ah, olha lá. Primeira que surgiu foi o pá. Sílaba do meio da palavra boneca. Vamos separar. Boneca. Boné. Muito bem. E a sílaba final, bola. Vamos ver? Bola. Opa, é o lá. Muito bem. O que formou se a gente juntar? Vamos ver aqui. Pá. Deixa a professora virar um pouquinho aqui. Né. Lá. Qual é a palavra? Panela. Então, a partir de 3 palavras, nós formamos uma nova palavra. Agora, vamos lá para a segunda informação. Primeira sílaba da bola. A gente já separou, a gente sabe que é o bó. E a última sílaba da palavra peteca. Palavra nova. Peteca. Muito bem, é o K. Opa, vamos juntar aqui? O que formou? Formou a boca. Muito bem, crianças. Formamos uma nova palavra. Então, aqui foi a panela e aqui foi a boca. Que atividade legal! E agora vamos finalizar aqui. Pinte as palavras que você formou juntando as sílabas na atividade anterior lá. O que nós formamos mesmo? Uma panela. Então, a prof vai circular aqui a panela. Olha lá. Vou circular com a caneta. Aqui é uma panela. E qual foi a outra palavra mesmo? A outra palavra foi a boca. Então, vou trocar. Vou pegar uma caneta azul e vou circular aqui a boca. Olha só, crianças. Apesar da quadrinha ser tão pequenininha, o que acontece? Nós conseguimos fazer a sua interpretação também. Vejam que interessante. Indiferente do texto ser grande ou pequeno, nós conseguimos identificar todas as informações que ele tem. Viram que atividade legal? E fora que vocês aprenderam várias quadrinhas novas hoje. Vamos ver se nós alcançamos todos os objetivos da nossa aula? Caracterizar as quadrinhas. Opa, a prof falou aí as características principais, que tem que ter rimas e 4 versos. Muito bem. Reconhecer os versos que rimam. Lá na quadrinha, nas quadrinhas que a prof trouxe para vocês na bancada, nós reconhecemos os versos que estavam o quê? Rimando, não é mesmo? Nós fomos circulando juntos todos esses versos que rimavam, as palavras que rimavam no verso. E aqui nas nossas quadrinhas foram rimando o 2º e o 4º verso. E interpretar as quadrinhas. Nós fizemos uma interpretação bem divertida e diferente. Nós aprendemos que, indiferente do texto ser grande ou pequeno, nós conseguimos retirar todas as suas informações, tendo atenção e concentração. Muito bem, crianças! Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero vocês em uma outra oportunidade. Um super beijo! Tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Célia, da Escola Mário Braga Ramos. E vamos ver qual é a nossa proposta, qual é o nosso objetivo de hoje? Vamos lá! Utilizar medidas de tempo no seu dia a dia. Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e analógico. Muito bem! E para que a gente possa iniciar a nossa aula de uma maneira bem gostosa, bem tranquila, ressaltando sempre a importância da leitura,
vamos para uma história bem bacana. Vamos lá? O relógio que perdeu a hora. O autor dessa história, desse livro, é o Flávio Colombini. E as ilustrações, por sinal muito bonitas, foram feitas por Francisco Zanella Júnior. Então vamos lá. Quando o relógio despertou, ele reparou que tinha perdido a hora. E agora? Ele falou, perdi a hora. O relógio ficou todo alarmado, pois estava atrasado. Ele pensou no que fazer, até que notou que precisava correr. Sua amiguinha, a borrachinha, resolveu acompanhá-lo. Sem demora, o relógio saiu correndo atrás da hora e ia dizendo, e agora? Perdi a hora? Porém, ele não conseguiu alcançar a hora, mas o relógio não desistiu. Ele saiu procurando a hora pelo mundo afora. Procurou no mato, procurou no rio, procurou no quente e procurou no frio. Mas o relógio não conseguiu achar a hora em nenhum lugar. O relógio estava passado e muito cansado. Ele dizia, e agora? Perdi a hora? Mas o relógio não desistiu. Ele pensou e decidiu que seria interessante perguntar para o elefante. Mas o elefante respondeu num instante que nunca tinha visto a hora antes. Depois foi perguntar para o tamanduá. Mas o tamanduá não tinha visto a hora passar. O papagaio viu a hora passar como um raio. E o bicho preguiça não tinha nenhuma pista, pois toda hora ele perdia a hora. O relógio ficou chateado e desanimado. Mas ele não desistiu. Ele pensou e decidiu continuar a caminhar e a procurar. Para sua felicidade, ele foi parar numa linda cidade. Lá, ele perguntou para uma senhora se ela tinha visto a hora. E a senhora falou, com muita paz, que outrora ela reparava na hora, embora agora não mais. Então, perguntou para um porteiro. Bem cabreiro, ele respondeu que tinha jogado seu relógio fora, pois não aguentava mais olhar a hora. Depois que procurou o dia inteiro, o relógio se alegrou quando encontrou um relojoeiro. O relojoeiro falou que, para achar a hora, era só adiantar o ponteiro. Sem demora, o relógio adiantou seu ponteiro e acertou sua hora. E o relógio foi embora, todo feliz, porque agora tinha achado a hora. Viram que história bacana? Então, né? Nós já trabalhamos aqui numa aula anterior sobre as medidas de tempo, né? Sobre a hora. Mas é importante a gente relembrar algumas questões para que a gente possa dar continuidade na nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, relembrando, o tempo ele pode ser medido de diversas maneiras. O dia possui 24 horas, a hora tem 60 minutos e o minuto tem 60 segundos. O ponteiro pequeno marca as horas e o grande os minutos. O relógio ele serve para marcar essas medidas. Então observem ali ao lado que nós temos um reloginho digital ali em cima, né, marcando 20 horas e 30 minutos, e nós temos ali embaixo um reloginho analógico, certo? Mas também nós podemos medir o tempo também usando anos, meses, semanas ou dias. Para marcar essas medidas, usamos o calendário, onde lá estão registrados os meses do ano, que são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho
agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E para que nós possamos então relembrar um pouquinho o que nós aprendemos na aula anterior, lembram que a professora Célia trouxe um relógio? Esse relógio, crianças, aqui, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é muito fácil da gente ver as horas no relógio analógico, que ele tem os ponteiros, né? Onde ele marca as horas. Aqui, com o ponteiro pequeno, ele marca a hora e o ponteiro grande, ele marca os minutos. Então, observem que, como nós já vimos na aula anterior, o dia ele tem 24 horas. Mas, professora, como se o relógio só vai até o número 12? Sim, porque para que o relógio possa marcar a hora completa das 24 horas, ele tem que dar 2 voltas completas. Então, ele dá a primeira volta completa, aqui, né, com todas as horas. Aí ele chega no 12, que é o meio-dia, ou a metade do dia. Aí ele continua trabalhando, né, até que ele completa a sua segunda volta por inteiro, e aí ele chega nas 24 horas, que também é conhecida por meia-noite ou meio-dia. Então, observem aqui que a professora colocou em azul a continuidade das horas. Então, a partir da meia-noite ou das 24 horas, começa um novo dia. Então, o relógio, ele vai fazendo toda essa volta. Veja, ó. O ponteiro do minuto deu uma volta completa, completou 1 hora, que pode ser 1 hora da manhã, né? Ou 1 hora da madrugada, partindo do meia-noite. Deu mais uma volta, completou 2 horas. Deu mais uma, completou 3. E assim ele vai sucessivamente até ele completar a hora, a primeira volta completa. Veja, ó, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, até que ele chega no meio-dia aqui, certo? Meio-dia. A partir do meio-dia, nós damos sequência à contagem a partir do 12. Por quê? Porque 1 hora da tarde, aí como que a gente marca? O relógio, vocês sabem que ele não para. As horas não param. O relógio pode até parar se faltar uma pilha, uma bateria. Mas aqui, as horas elas não param. Então, após o meio-dia, o ponteiro do minuto continua trabalhando e nós vamos ter aqui 13 horas da tarde, certo? Aqui, ele continua dando a sua volta. Nós temos 14 horas ou 2 horas da tarde. Continua fazendo a sua volta completa, marcando os 60 minutos. E nós temos 15 horas ou 3 horas da tarde. Veja que a professora colocou em azul para que vocês possam perceber bem o destaque. Tá, continua rodando 16 horas ou 4 horas da tarde. Muito bem, completou 17 horas ou 5 horas da tarde. 18 horas ou 6 horas da tarde. Continua dando a volta. 19 horas ou 7 horas da noite, né? Porque daí já está um pouquinho mais escuro, já entramos na noite. Aqui. 20 horas ou 8 horas da noite. Uma volta. Vejam que ele está completando a hora, né? Os 60 minutos. 21 horas ou 9 horas da noite. 22 horas ou 10 horas da noite. 11 horas da noite ou 23 horas, até que ele completa as 24 horas. E aí finaliza o dia, certo? Que nós podemos dizer que são 24 horas ou 0 hora. Por que 0 hora? Porque é o início de um novo dia, certo? Então, aqui dentro, né, a gente colocou a sequência das horas a partir do meio-dia, né? 13 até dar 24. E esses números que eu coloquei aqui em volta, em vermelho, é para marcar, crianças, os minutos, né? Porque eles são também extremamente importantes. Afinal de contas, nós sabemos que 60 minutos forma
1 hora. Então, observem que, à medida que o ponteiro vai avançando, ele vai marcando. Então, quando o ponteiro grande chega aqui no 1, é sinal que já se passaram 5 minutos. Vejam que nós temos aqui também esses riscos menores ali, onde a gente conta 1 minuto de 1 em 1. E aqui em volta nós contamos de 5 em 5 para facilitar, né, o nosso olhar as horas. Então, quando o ponteiro grande está no 2, significa aqui, ó, que se passaram 10 minutos. 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, 35 minutos, 40, 45, 50, 55 e ele completou novamente os 60 minutos ou ele zera novamente para iniciar uma nova contagem de horas. Tá, mas observem que e a metade da hora? A metade da hora, ela acontece exatamente, crianças, quando o ponteiro grande dos minutos, ele está voltado para o número 6, que no caso são 30 minutos. Por quê? Porque 30 minutos é exatamente a metade da hora. Se a hora completa tem 60 minutos, metade da hora, 30 minutos. Ou também conhecido como meia hora. Então, se vocês observarem aqui no relógio, né, vejam que à medida que o ponteiro do minuto ele vai rodando, o ponteiro da hora ele vai lentamente se deslocando para a próxima hora. Então aqui nós temos 12:30, ou 12:30 minutos, ou 00:30, né? Porque aí depende do período do dia, certo? Então dessa forma a gente consegue relembrar um pouquinho da aula que nós tivemos anterior, né? E vocês viram que é bem simples, bem fácil, né? O relógio analógico, ele é mais fácil de ver as horas, vocês têm ele inclusive nos celulares, né? Ele é bem mais prático de ver, mas o analógico, ele exige que a gente preste um pouquinho mais atenção por conta dos ponteiros, né? Mas não é nada difícil. Eu espero que se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão conseguir aprender direitinho, certo? Então, agora nós temos aqui algumas situações, problemas, certo? Para que nós possamos resolver, né? Porque não é só olhar a hora no relógio, né? Nós temos também situações que vêm por escrito, então nós temos que, né, na escola, nós temos que ler com bastante atenção para que a gente possa resolver. Vamos para a nossa primeira situação, problema? Então, Felipe tem que estar em seu trabalho às 8 horas da manhã em ponto, ou seja, a hora fechada. Sabendo que ele leva 30 minutos para ir de sua casa até seu trabalho, que horas que o Felipe tem que sair de casa? Então observem, crianças, o seguinte, que 8 horas em ponto, a horinha fechada, ele tem que estar no trabalho. Mas ele não pode se atrasar. Então, ele sabe que ele leva meia hora para chegar até lá. Então, o que acontece? Ele tem que sair meia hora antes. Nós já vimos que meia hora é a metade da hora, metade dos 60 segundos lá no relógio, né? E se nós formos contar de 5 em 5, como que vai ficar? Vamos observar então? Como ele tem que sair antes, a hora anterior às 8 horas é às 7, tá? Das 7 às 8 nós temos uma hora completa. Mas vejam que ele precisou sair meia hora antes das 8 horas. Então, se ele saiu às 7, meia hora antes será 7 horas e 30 minutos, certo? Porque se ele saísse 1 hora antes, ele teria que sair às 7 em ponto, mas não, ele saiu meia hora antes. Então, nós marcamos apenas meia hora no relógio, a metade da hora, metade dos 60 minutos. Sim, mas que horas que Felipe tem que sair de casa? Vamos ver como que ficaria a resposta? Felipe tem que sair de casa às 7 horas e 30 minutos da manhã, certo? Então, dessa forma, nós conseguimos concluir aqui essa nossa situação problema, tá? Mas nós temos mais uma. Vamos para mais uma? Vamos lá. Então, lembrando sempre, crianças, que nós temos que ler muito bem o enunciado do problema, mais de uma vez, né, para que a gente possa entender bem e resolver a nossa situação problema com êxito.
Vamos lá então. A reunião de pais estava marcada para começar às 14 horas. O pai de Lúcia se atrasou e chegou meia hora depois. Que horas o pai de Lúcia chegou na reunião? Vamos pensar um pouquinho? Vejam, a reunião começou às 14 horas. Nós já vimos aqui, já conseguimos localizar às 14 horas, né? Então, no relógio aqui que a professora mostrou. Então, se ele chegou meia hora depois, nós temos ali 3 alternativas. Que horas que o pai de Lúcia chegou? Letra A, às 14 horas e 15 minutos. Letra B, 14 horas e 30 minutos. Ou letra C, 15 horas e 30 minutos. Lembrando que 30 minutos é metade da hora, né? Não é a hora completa ainda. Então, qual alternativa vocês marcariam? Vamos pensar um pouquinho. Vamos lá? Muito bem. Quem marcou a alternativa B, acertou. Porque o pai de Lúcia chegou na reunião às 14 horas e 30 minutos. Né? Porque ele se atrasou apenas meia hora. Então, a partir das 14 horas, contou-se metade da próxima hora, que dá, no caso, que deu 30 minutos. Muito bem. Mas vamos adiante, né? Em que período do dia aconteceu a reunião? Justifique a sua resposta. Vejam, nós sabemos que a reunião, ela começaria às 14 horas. Em que período do dia aconteceu? Manhã, tarde ou noite? Vamos pensar um pouquinho? Vejam que nós temos lá como dica, nós sabemos que ela começaria às 14 horas. Em que período do dia aconteceu a reunião? Tá, muito bem. Quem marcou tarde acertou. Por que será? Ali pede para justificar a sua resposta. É muito importante, crianças, que a gente crie o hábito de começar a escrever, a anotar o nosso raciocínio, a maneira como nós pensamos a resolução do problema. Isso ajuda a gente a entender melhor e fica o registro ali, logicamente, no caderno, para que mais tarde, quando a gente precisar, a gente tenha esse raciocínio registrado. Então, sempre vamos tornar, do jeitinho que você souber, do jeitinho que você puder, né? O importante é o começo, né? Sempre é importante que nós possamos justificar as respostas que nós dermos nas nossas situações, problemas. Vamos ver ali qual foi a justificativa, então? Sim, no período da tarde. Por quê? Porque 14 horas encontra-se depois do meio-dia e equivale a 2h30 da tarde. Então, se você conseguiu pensar ou registrar esse tipo de raciocínio, parabéns, né? E se você ainda não conseguiu, não tem problema. Sabe por quê? Porque é fazendo as atividades, é fazendo os registros que a gente vai aprendendo cada vez mais. É na sequência, né? A gente aprende a fazer fazendo. Muito bem. E agora, a professora trouxe aqui para vocês uma, digamos, não sei se pode ser uma brincadeira, né? Um sorteio. Vocês gostam de sorteio? Sim. Então, nós vamos fazer uma brincadeira chamada Sorteio das Horas. Então, para isso, a professora Célia trouxe aqui, nessa caixinha, alguns horários, tá? E é importante que vocês aí em casa já tenham pego, né, a tarefinha e vocês receberam aí 9 reloginhos. Então, nós vamos trabalhar assim. A partir do momento que a professora sortear o relógio, as horas, os horários e mostrar, vocês vão tentar marcar aí em casa a hora que estiver escrita na tarjeta aqui que a professora vai mostrar para vocês. Caso vocês não tenham ainda pego a tarefa, não estejam, não tem problema nenhum. Pega um lápis, pega um papel, um caderno e faz os reloginhos lá rapidinho para que vocês vão montando as horas para depois a gente comparar aqui para ver se está certo,
né? Mas lembrando que é sempre importante pegar as tarefas para poder acompanhar as aulas com, né, bem melhor, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o primeiro sorteio. Vamos vir aqui. Vamos ver. Então, nós temos aqui, ó, meio-dia. Procura marcar lá no teu reloginho meio-dia. Lembrando que meio-dia é a metade do dia. Como será que vocês vão marcar no relógio de vocês? Marcaram? Então, vamos ver aqui. Então, nós sabemos que o ponteiro pequeno marca a hora. O ponteiro grande marca o minuto. Quando a hora está completa, o ponteiro grande, ele está aqui no número 12, certo? Então, para mim marcar meio-dia, verifique se vocês colocaram aí, ó, meio-dia. É sinal que meio-dia em ponto, né? Então, o ponteiro pequeno, olha ele ali, ó, ele está voltado para o 12 e o grande também, porque é sinal que a hora está completa, ela se completou. Então, meio-dia. Então, se no teu reloginho lá você colocou os dois ponteiros juntinhos no número 12, parabéns, você acertou. Muito bem, tá? Mas vamos para um outro horário? Deixa eu pegar aqui, Opa! Olha só que interessante. Meia-noite. Meia-noite. Muito bem. Vamos ver qual é a diferença do meio-dia para meia-noite? Será que tem? Então, se nós olharmos nos ponteiros do relógio, nós não vamos mexer. Por quê? Porque aqui no primeiro nós tínhamos o meio-dia, a metade do dia, certo? E agora nós temos meia-noite. Então, nós sabemos que meia-noite também é conhecida como 24 horas ou 0 hora. Então, o ponteiro pequeno também vai estar no 12, mas aqui, ó, já voltado para os números azuis, né? Que é a sequência depois do meio-dia, lembra que a professora comentou? E o ponteiro grande também, certo? Então, meio-dia e meia-noite, quando eu marco no ponteiro, eles ficam no mesmo lugar. O que muda é o período do dia, né? Porque num vai estar dia e no outro vai estar noite. Então, se você deixou lá juntinho, também parabéns. Mais um acerto, tá? Vamos para mais um sorteio? Vamos ver aqui. Vamos ver que horas que sai agora. 11 horas da noite. 11 horas da noite. Tenta marcar lá no terceiro reloginho, 11 horas da noite. Pensem, tá? Lembrando que o ponteiro pequeno marca as horas, a hora, e o ponteiro grande marca os minutos. Certo. Vamos ver aqui com a professora como que fica no relógio da professora? Então tá. Vamos passar aqui. Então, 11 horas da noite. Então, o ponteiro, vejam que quando fala assim, 11 horas e não tem os minutos, é sinal que a hora está fechada, certo? É a hora completa. Então, 11 horas da noite é dessa forma aqui que tem que ficar o reloginho de vocês. O ponteiro pequeno marcando para o 11, que na verdade, como é da noite, então aqui a gente conta 23 horas, certo? E o ponteiro grande no 12. Por quê? Porque 11 horas é a hora fechada. Então, nós podemos usar dois tipos de leitura. Ou eu digo 11 horas da noite, ou eu digo 23 horas, que é a mesma coisa, certo? Tá bom? Então, quem marcou lá, dessa forma, também parabéns, acertou. Sempre fazendo essa relação, tá? Quando for depois do meio-dia, a gente conta a sequência das horas e daí já vai colocando se é tarde, noite, tudo bem. Vamos agora para mais um sorteio aqui. Vamos ver? Olha aqui, no quarto reloginho de vocês, vocês vão marcar lá 14 horas. E agora, deixa eu só arrumar aqui, né, para que vocês possam ver bem. 14 horas. Como
que eu marco 14 horas no relógio se ele só vai até o 12, certo? Então, lembrando mais uma vez o que nós tínhamos comentado lá. Então, tenta marcar as 14 horas. Muito bem. Lembram que a professora falou que depois do meio-dia, a gente começa a contar a sequência do 12. Então, 12, 1 hora passa a ser 13 horas, 2 horas passa a ser 14. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o ponteiro pequeno lá no 2. E veja que eu estou falando da hora fechada, da hora completa. Então, cada vez que a hora é fechada, completa, eu deixo o ponteiro grande, que é dos minutos, no 12. Então, aqui eu tenho, vejam, 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde, tá? Então, se você conseguiu montar também, parabéns, muito bem. Vamos para mais um sorteio? Vamos para mais um aqui, mais uma tarjeta com horário, vamos lá. 16 horas e 30 minutos. 16 horas e 30 minutos. Tá, então, como nós sabemos que ele vai até o 12, então 16 horas e 30 minutos eu continuo contando, tá? Marca lá, vamos ver se vocês conseguem. 16 horas e 30 minutos. E à medida que forem montando, já vão falando lá, né? Não, esse horário é da tarde, esse horário é da manhã, certo? Então, como é que eu marco 16 horas e 30 minutos? Vejam, 12, 13, 14, 15, 16. Tá, então aqui eu marquei 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde. Mas veja que ali ele pede minutos. Como eu sei que a hora tem 60 minutos e 30 minutos é a metade da hora, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar o ponteiro grande para o 6, porque ele marca o quê? Os 30 minutos. Então aqui eu tenho 16 horas e 30 minutos. Percebam que o ponteiro da hora, ele já está um pouquinho deslocado, ele já está se encaminhando para a próxima hora, ele já não está exatamente no 4. Por quê? Porque a partir do momento que o ponteiro do minuto fechar a hora, já serão 5 horas. Então, por isso que ele está um pouquinho deslocado, mas é assim mesmo. Então, aqui eu tenho 16 horas e 30 minutos. Vamos lá para o próximo. Quem marcou e acertou, parabéns. Vamos lá, 3 horas da manhã, e agora? 3 horas da manhã, ou 3 horas da madrugada, como que eu faço para marcar? Mesma coisa, tá? Então, deixa eu só voltar aqui, 3 horas da manhã, ó, e certo, veja que é a hora fechada. Por que 3 horas da manhã? Porque esse horário, pessoal, é depois das 24 horas, é depois da meia-noite. Então, eu tenho 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, certo? Então, é um horário que a gente marca da madrugada. E como que vocês deveriam marcar aí? Então, o ponteiro pequeno no 3 e o grande no 12, tá? Porque ele também marcou a hora fechada. Quem acertou? Parabéns! Vamos para mais uma. Aqui. Vou pôr mais para cá para ficar bem legal para você olhar. 9 horas da manhã. Como que eu marco as 9 horas da manhã? Vejam que a hora também é uma hora completa, é uma hora fechada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá o ponteirinho no 9, certo? E a leitura que eu faço é 9 horas mesmo, não é 21, porque é 9 horas da manhã e não da noite, certo? Então, o ponteiro pequeno tem que estar no 9 e o grande fechando aqui no 12 para completar os 60 minutos, a hora completa, tá? Conseguiram fazer também? Eu sei que tá. Espero que vocês prestem bastante atenção, né? E dessa forma vocês vão conseguir marcar as horas aí bem direitinho, certo? Muito bem, vamos para o nosso próximo horário. 18 horas. Como que eu marco no relógio 18 horas? Marca aí no reloginho de vocês, né? No 8º relógio, 18 horas.
Muito bem. Então, lembrando que depois do 12, então vamos achar o 18 aqui no relógio? Então, depois do 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muito bem. Então, olha aqui, ó, 18 horas. Então, o ponteiro pequeno está voltado para o 6, né? Porque aqui, 18 horas ou 6 horas da tarde. Lembrando sempre dessa leitura, né? 18 horas ou 6 horas da tarde. Como a hora pede fechada, então o ponteiro grande está aqui no 12, tá? Porque fechou, então, 18 horas em ponto. Tá, sobrou um reloginho aí. Não sobrou? Então agora eu não vou mostrar a tarjeta. Eu quero que você olhe, que você marque para nós 5 horas da tarde. Marca aí, 5 horas da tarde. Como é que você vai marcar no seu reloginho? No nono relógio, no último? 5 horas da tarde. Vamos lá. Então, deixa eu arrumar aqui. Vamos conferir aqui. 5 horas da tarde. Mas como que eu posso fazer a leitura deste horário também? Colocando 17 horas, certo? Por quê? Porque ele acontece depois do meio-dia. E não esqueçam, depois do meio-dia eu começo a contagem. Então, 13, 14, 15, 16, 17. Então, 17 horas equivale a 5 horas da tarde, certo? Então, dessa forma, eu espero que vocês tenham feito direitinho, né? As dúvidas, elas acontecem, mas à medida que a gente vai trabalhando, que a gente vai brincando com as horas, a gente vai aprendendo cada vez mais, certo? Então, para isso, crianças, agora nós vamos para a nossa próxima atividade. Vamos ver qual é? Então, lembram que na aula passada nós trabalhamos também sobre o calendário, né? Então, nós sabemos que o calendário tem 12 meses, nós trabalhamos as semanas, nós trabalhamos os dias, tudo tranquilo. Então, vamos ver agora se nós conseguimos resolver a próxima questão. Marque V se for verdadeiro e F se a informação for falsa. Vamos lá então. Um ano é composto por 12 meses. Verdadeiro ou falso? Quem pôs verdadeiro, parabéns, né? Quem disse que era verdadeiro acertou. Vamos para a segunda questão ali. Os meses podem ter 27, 28, 29, 30 ou 31 dias. Essa questão é verdadeira ou é falsa? Quem disse que é falsa, acertou. E aonde que está o erro? No 27. Porque nós não temos meses no ano que tenham 27 dias. Eles começam a ser contados a partir de 28, que é o mês de janeiro. 29, quando é ano bissexto, né, o mês de fevereiro. E depois 30 ou 31. Parabéns. Para o próximo. Os dias da semana são 7. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Está correto? Muito bem. Para quem disse que está, fechou. O próximo. Então, os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outono, novembro e dezembro. Essa afirmação está certa? Verdadeiro ou falso? Falsa. Primeiro, por quê? Não sei se vocês observaram, mas está escrito 2 vezes o mês de junho. E o mês de outubro, ele não consta, ele está escrito outono. Na verdade, o outono não é um mês, ele é uma estação do ano, certo? E o junho lá está repetido, por isso que é uma afirmação falsa. A próxima. Somente os aniversários podem ser marcados nos calendários. É falso ou verdadeiro? Falso, porque nós podemos marcar qualquer evento dentro de um calendário e não somente os aniversários. Tá, vamos agora para ver se nós conseguimos alcançar os nossos objetivos da nossa aula de hoje, tá? Então, utilizar medidas de tempo no seu dia a dia e medir a duração de um intervalo de tempo por meio do relógio digital e analógico. Então, eu acredito que dessa forma, crianças, nós conseguimos montar as nossas situações problemas, a gente conseguiu relembrar os conceitos importantes sobre a hora, né, sobre as medidas de tempo, e dessa forma, logicamente, nós conseguimos sim alcançar os nossos objetivos de hoje, tá? Vamos para a nossa tarefa?
Então, ligue os relógios digitais e analógicos conforme seus horários correspondentes. Então, vejam que na primeira coluna ali tem, né, as horas marcadas no relógio digital, tá? Aí, do outro lado, na segunda coluna, as horas estão marcadas nos relógios analógicos, ou seja, os relógios que têm os ponteiros e os ponteiros ali da hora e do minuto. Então, vocês vão ver lá, o primeiro lá marca, então vocês vão observar e vocês vão ligar no relógio analógico qual hora que está marcando lá o primeiro analógico, ou o primeiro digital lá que está com o gatinho. Depois, o segundo ali, nós temos uma casinha, né, um cogumelozinho. E depois, por último, ali nós temos mais um bichinho. Então, vocês vão observar as horinhas, as horas que estão ali e vão fazer a correspondência. E depois, vocês vão pintar as imagens com bastante capricho para ficar bem bonitinha a tarefa, certo? E se cuidem. Vamos para a próxima tarefa? Vejam que essa tarefa ela é semelhante àquela que nós já estudamos, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma leitura bem pausada, bem cuidada, para que vocês possam fazer a leitura, lógico, né, com bastante cuidado e resolver da maneira melhor possível. Não esqueçam, crianças, de sempre justificar, de tentar, assim, do jeitinho de vocês, anotar como que vocês pensaram. Não importa a forma, o importante é que vocês comecem a fazer os registros para vocês entenderem como que funciona, como que vocês pensaram aquele raciocínio para ficar registrado bem bonito no caderno de vocês, tá? Na tarefinha que vocês vão receber, certo? Então, dessa forma nossa aula termina. Espero que tenha sido bem proveitosa, que vocês tenham relembrado, que tenha fixado bastante essa questão da medida do tempo, que é bastante importante para que a gente possa usar no nosso dia a dia. E façam as tarefas, se cuidem e até a próxima. Beijinho virtual para vocês. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giovana e estou aqui novamente para trabalhar Formação Humana, Ensino Religioso. Vamos ver o nosso tema da nossa aula hoje? Representatividade da família. Olha que tema interessante, o que será que nós vamos estudar hoje? Vamos ver os nossos objetivos. Compreender as diferentes composições familiares atuais na nossa sociedade e perceber que a família nos ajuda a crescer e que devemos colaborar com ela. Então hoje nós vamos estudar sobre a família, sobre a importância da nossa família e tudo que envolve as famílias. Nessa gravura aqui, eu gostaria que vocês olhassem com bastante atenção. O que vocês estão observando ali? Uma casa, uma árvore, a palavra família aparece várias vezes e embaixo, bem no chão, aparece minha família. E nessa árvore, se vocês olharem de cima para baixo, vocês vão observar que aparece um casal de idosos, dois casais, né, mais jovens e crianças ali embaixo. O que será que significa essa gravura? O que vocês já sabem sobre isso? Muito bem, essa gravura representa a nossa árvore genealógica. É claro que aqui são desenhos, não é uma família de verdade, mas essa árvore genealógica poderia ser feita com a sua família, com as pessoas que compõem a sua família, os seus pais, os seus avós, os seus tios, os seus primos. Olha que legal! E essa árvore genealógica, ela é representada pelas nossas raízes. Quando nós estudamos as nossas raízes, nós estudamos as nossas memórias, nós estudamos as nossas origens. E quando nós sabemos de onde a gente vem, quem são os nossos antepassados, nós conseguimos entender a nossa vida aqui hoje, como ela é. Olha que interessante estudar sobre a família, conhecer as origens. Você conhece as suas origens? Você sabe o nome do seu biso, da sua bisa? Temos uma boa pesquisa por aí, não? Vamos seguindo no slide, por favor? Hoje eu trouxe para vocês a família da Juliana.
Vocês lembram na aula passada que nós comemoramos o aniversário da Juliana com bolo, docinhos, que ela fez um monte de trapaças com a gente, né? E além disso, ela ganhou um presente muito lindo. Esse presente era uma memória da bisa da Juliana, porque a bisa da Juliana veio de um país distante, ela tinha saudades da família dela. Quando ela chegou aqui no Brasil, ela achou por bem ir construindo um baú de memórias, e nesse baú ela foi guardando coisas que eram importantes para a vida dela. E essas memórias fizeram com que a Juliana voltasse no tempo e lembrasse das coisas que ela não conheceu pessoalmente, mas ela conheceu através de fotos e objetos. Esse tesouro que a bisavó da Juliana preparou foi um tesouro para repassar os seus conhecimentos, a sua história, e para que todos na família jamais esquecessem a sua origem, a sua formação. A nossa família tem uma formação específica. Se você perguntar aí na sua casa, você vai ver que há uma descendência na sua família que faz com que vocês falem de uma certa maneira, com que vocês tenham os cabelos de uma certa cor. Tudo isso é que nos monta como um ser humano, que deixa a gente com características específicas da nossa família. Vamos seguir mais um pouquinho? O que é família? Estamos falando em família, conhecendo famílias, mas o que é a família? Para a gente conhecer um pouquinho mais, a professora trouxe um trechinho da Constituição Brasileira de 1988. Para a Constituição, lá no artigo 226, a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Olha a importância disso, gente. Olha como a nossa família é importante. Vejam lá, eu não vou ler todos os parágrafos, mas eu vou ler ali. No 4º parágrafo, entenda-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Muitos de vocês têm 2 casas, né? Alguns moram com o pai durante a semana e no final de semana vão morar com a mãe. Alguns moram com a mãe no dia de semana e no final de semana vão para a casa dos avós, por exemplo. Outros já moram só com os avós. Então, essas são as famílias que constituem o nosso universo. E tudo isso está previsto em lei. E olha o último parágrafo que diz: os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, numa família que está composta por um pai e uma mãe, os direitos e deveres são os mesmos. Eles têm os mesmos direitos sobre os filhos e sobre a constituição conjugal e têm os mesmos deveres também. Seguindo lá, nós vamos conhecer um pouquinho das famílias no mundo. Eu vou conversando com vocês e vou mostrando umas imagens. Existem várias famílias, constituições de pessoas que moram na mesma casa e seguem as mesmas linhas de pensamento, digamos assim. A família no cristianismo. Uma curiosidade que eu trouxe para vocês é como isso aparece no livro sagrado do cristianismo, que é a Bíblia. E disse Jesus: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão 2, uma só carne. Assim já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Quando a Bíblia coloca isso, as pessoas que seguem essa doutrina do cristianismo, elas acreditam que a união do casamento é para sempre e que essa união é abençoada por Deus e que os filhos são fruto desse casamento e que são bênçãos divinas. Olha que coisa mais linda, hein? Vamos seguindo? A família no Islã. Então, o Islã é uma cultura religiosa diferente do cristianismo. Por isso a professora está trazendo várias culturas religiosas diferentes e a família dentro dessas culturas, tá? Para o Islã, cada um de vocês é um pastor e todos vocês são responsáveis pelos seus rebanhos. Então,
para a cultura do Islã, o pai e a mãe são os pastores e os filhos são o rebanho. E essa família toda, ela está unida para que um ajude o outro, para que os pais forneçam conhecimento aos filhos, colaborem, colaborem na educação dos filhos e que os filhos respeitem os pais, né, e tenham uma vida digna. Essa foi a família para o Islã. A família para os judeus é uma outra cultura, então eles já têm uma outra visão sobre a composição familiar. Olha que legal, gente! Casamento para os judeus é uma união espiritual entre homem e mulher. Olha, é o espírito, não é só as pessoas, né? É o espírito, é uma união espiritual e a assinatura dos documentos das condições. Então, os judeus, eles são muito detalhistas, né? E nesses detalhes, eles pensam no lado espiritual, que é a união, que vai juntar e fazer essa família e constituir uma família. E também existe um contrato, onde eles prevêem todos os direitos e os deveres do homem e da mulher que estão se casando. E esse contrato, vocês sabiam, ele é feito pelos pais dos noivos. Então, olha como a família é importante. A família vai levando e vai cuidando dos filhos até que eles formem outra família, cuidando dos seus direitos e dos seus deveres. E para os judeus, quando eles comemoram isso, as mães do noivo e da noiva jogam pratos no chão para comemorar com aquele barulho, né? Para espantar qualquer coisa e para trazer bons fluidos, boas intenções para esse casamento, felicidade, alegria. Olha como eles são detalhistas. Vamos para o próximo? A família indígena. Eu trouxe uma curiosidade muito interessante sobre a família indígena. Para os povos indígenas, eles podem chamar de pai qualquer pessoa que compõe a família, pode ser os tios, pode ser até os avós. Eles chamam de pai. E aí, eles compõem essas famílias e formam a nova aldeia. E essa aldeia, ela é composta pelos cunhados. Porque assim, quando os índios se casam, eles ou vão morar na casa do pai da noiva ou na casa do pai do noivo. E aí, eles só têm a independência deles quando nasce o primeiro filho. Então, para os povos indígenas, o nascimento do primeiro filho é uma grande festa. E nessa comemoração, o casal recebe uma casa e uma roça. E aí sim, eles são independentes. E aí eles vão morar compondo a aldeia, na casa deles, na roça deles. Mas essa aldeia é toda a família. E a pessoa que administra essa aldeia, que cuida, que é o chefe, é a pessoa que conhece as tradições, que conhece as origens e que vai passando esses conhecimentos através da oralidade, contando histórias, contando fatos que aconteceram. Olha a importância da cultura na família. A família, na matriz africana, ela tem uma visão um pouquinho diferente. É uma visão mais ampla, né? No sentido de que a família está relacionada com um encontro de almas. Então, por exemplo, é como se meu pai e minha mãe estivessem casados agora, porque eles foram predestinados a cumprir essa missão aqui na Terra, né? Nesse momento que eles estão vivos. E essa constituição de família é como se essa família ela é feita porque as pessoas precisam compor esses laços familiares, precisam passar por adversidades, precisam produzir coisas boas e assim eles vão evoluindo. Eles não, né? Nós, porque nós todos somos... Desculpe. Porque nós todos somos família, tá? Então, quando eu falo para vocês que é o encontro de almas, são os espíritos, porque a visão espírita acredita que nós já estamos no universo e que quando assumimos a nossa forma, no nosso corpo, nós nos materializamos. E aqui nós encontramos os outros entes queridos que fazem parte da nossa família. E essa família está tentando evoluir juntos.
Olha que visão bonita, não? Vamos seguindo? A família no budismo. Gente, quando a gente estuda a família, a gente percebe cada coisa mais linda do que a outra. Eu fiquei encantada com essa visão que eu, confesso, aprendi esses dias, estudando para essa aula. O budismo acredita que todos nós, que todas as pessoas, que todas as raças somos uma única família. Nossa, que coisa mais linda! E quando eu estava estudando, eu escutei uma monja falando, e essa monja falou assim: a nossa família é composta por pessoas de cores de peles diferentes, com olhos diferentes, com boca diferente, com cabelos diferentes, com feições diferentes, com atitudes diferentes, mas todos somos uma única família e por isso precisamos nos respeitar. Olha que visão mais linda de família. A família não é só a nossa, que está na nossa casa, na nossa vida, que está próximo de nós. Família também é quem está bem longe, né? Para o budismo, para essa visão, para essa doutrina. Muito bem, então já conhecemos famílias de várias composições religiosas diferentes. Agora, como é que você pode colaborar com a sua família aí na sua casa? Claro, ajudando a varrer a casa, o pai ajudando a mãe, os filhos contribuindo. Vocês sabem de tudo isso, né? Já vimos em várias aulas sobre isso. Vamos seguindo? O jogo das escolhas. Eu pedi para algumas crianças participarem para a gente poder fazer esse jogo bem legal. Então, para fechar a nossa aula e ver o que vocês aprenderam sobre a nossa aula de hoje. Oi, eu sou o Felipe Alexandre. Oi, eu sou a Fabiane, a mãe do Felipe. E nós escolhemos a A mãe da Juliana. Eles escolheram a mãe da Juliana. Vamos lá na mãe da Juliana? Isso, a mãe da Juliana tem alguma coisa aqui, ó. O que é família? O que vocês aprenderam hoje sobre família? Isso! São aquelas pessoas que moram conosco, na nossa casa, que nos ajudam, que nos auxiliam e com quem nós colaboramos. E é essa família que nos ajuda a crescer. Muito bem, vamos para a próxima? Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas Conrado. Oi, tudo bem? Eu sou a Tamila, a mãe do Conrado. Oi, tudo bem? Sou a Val, a avó do Lucas Conrado. Nós escolhemos o bisavô da Juliana. Muito bem, e nesse jogo das escolhas foi o escolhido o bisavô da Juliana. Qual a perguntinha que ele tem para nós? Vamos ver como podemos colaborar com a nossa família. Ah, vocês lembram que nós podemos colaborar ajudando, arrumando a casa, auxiliando as nossas mães, na limpeza do banheiro, na limpeza da cozinha. Isso mesmo, e ajudando, obedecendo, né? Todo mundo obedecendo já tá louco de bom. Vamos lá? Eu sou a Bruna. Eu sou a Jennifer. Eu sou a Larissa. Nós escolhemos a bisavó da Juliana. Olha que coisa mais fofa! Ah, as meninas escolheram a bisavó da Juliana. Vamos ver qual é a perguntinha da Bisa? O que ela tem aqui? Por que nossa família é tão importante para nós? O que vocês me dizem? Isso, estou ouvindo. A nossa família é importante porque é ela que nos dá sustentação, é ela que nos faz seguir os nossos objetivos, é ela que estabelece os nossos sonhos, que nos ajuda a crescer nos conhecimentos, na saúde, na alegria e também é nos momentos difíceis que nós contamos com a nossa família. Vamos conferir os nossos objetivos agora? Compreender as diferentes composições familiares atuais na nossa sociedade. Sim, nós compreendemos, né? Perceber que a família nos ajuda a crescer e que devemos colaborar com ela. Percebemos tudo isso, vocês viram que a nossa família é tudo na nossa vida e que nós devemos fazer de tudo para que possamos viver em paz com ela. Vamos à nossa tarefinha? O segundo ano vai fazer a leitura do texto, vai desenhar 2 atitudes que vocês podem ter para ajudar a sua família e vai escrever o nome das pessoas que compõem a sua família, que estão ali na sua casa, pertinho de você. E o terceiro ano vai ler esta poesia muito linda, depois vai inventar um título para essa poesia
tá? Pensem bem, observem as características da poesia e inventem um título bem legal. E depois vocês vão ilustrar essa poesia. Recadinho para vocês, ilustrem com o coração. O coração ajuda a gente a criar imagens bonitas, a criar desenhos encantados e fazer um colorido mais bonito ainda. Ok? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima!